Seu E aí, limite? pessoal, aí, é Quem só disse trocar qual é uma o seu ideia. limite? E aí, a galera, Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, na madeira aí, cara. por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Aqui, aqui, ó. Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite?
Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite? Em vez de ficar pensando em um monte de besteira, por que não usa sua força para seguir em frente? Seu limite? Quem disse qual é o seu limite?